Gente, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiane, eu sou enfermeira e atualmente eu faço mestrado no programa de pós-graduação em enfermagem da UFMT, no campus de Cuiabá. Trabalho na linha de pesquisa de saúde da criança e adolescente, desenvolvendo pesquisa relacionada a estudos epidemiológicos e mais voltado especificadamente para hanseníase em menores de 15 anos. Eu sou bolsista CAPES e um dos requisitos da bolsa, para obtenção da bolsa, é que nós cumpramos aí 30 horas de estágio docência e esse momento era para a gente estar vivenciando ele presencial, né, um contato com vocês, mas infelizmente por esse contexto epidemiológico que nós temos vivenciado atualmente, nós nos distanciamos fisicamente e nos aproximamos tecnologicamente, né, nos aproximamos de vocês e da própria tecnologia, que eu costumo dizer que é que eu utilizo o básico da tecnologia somente para sobrevivência, né? Mas ressalto ainda que é um desafio para mim, principalmente por ser o meu primeiro contato com a docência, e é um primeiro contato em que tem sido um desafio para quem já está há muito tempo na carreira, muito tempo na docência, né? E esse ensino remoto, ele nos causa muita insegurança, digo, referindo às minhas percepções, as minhas concepções, que tendo em vista que eu não consigo saber se a interação está ocorrendo, se vocês estão aprendendo de forma eficiente, que a minha explicação ela tem ficado clara, elucidativa, e eu não consigo ter esse retorno, esses feedbacks de imediato, né? Tendo que esperar aí um período até todos acessarem as aulas e quem quiser fazer suas contribuições. Também é um momento que exige muito de todos nós, exige de mim, enquanto docente, iniciando, né, esse processo, exige de vocês, tendo em vista que vocês, quem não é autodidata vai ter que ser autodidata, se tornar um autodidata, né? Aprender com as suas próprias experiências, descobrir a forma com que ele aprende. Eu hoje, por exemplo, eu aprendo muito lendo. Eu sou uma pessoa que eu lendo e depois eu já consigo colocar na prática, ou pelo menos ter uma noção. A forma com que eu mais aprendo é lendo. E falando também, explicando várias vezes a mesma coisa, então isso me faz pensar muito e associar muito o que eu estou tentando passar ou tentando explicar a minha concepção de determinado assunto, as diversas formas de inserção daquele conteúdo no que eu estou falando, é a forma com que eu aprendo. Bom, quem está sendo a minha preceptora na disciplina de saúde da criança é a professora Gênesis, né? A professora Gênesis, ela tem me auxiliado muito nessa construção, ela me encorajou bastante, né? Eu falei para ela, prof, eu quero que a senhora esteja junto comigo no áudio, no vídeo, para gente fazer juntas. Ela falou assim, não, você é capaz, então isso é muito importante quando o professor ele deposita essa confiança no aluno e dá essa liberdade para a gente crescer. E isso é um dos pontos que nos tornam autodidatas e responsáveis pelo nosso próprio conhecimento, pela nossa própria aprendizagem. Bom, junto da professora Gênesis, eu estarei abordando junto com vocês algumas questões relacionadas às condições crônicas de saúde da criança e adolescente, e hoje, uma das temáticas a serem abordadas hoje é o diabetes mellitus, tá bom? Então vamos começar, que é um pouquinho extensa a aula. Me desculpem se algum barulho sair no fundo, estou na casa dos meus pais, então casa de pai é sempre cheia. E aqui tá em reforma também, então pode acabar acontecendo algum barulho aí no fundo, tá bom? E se acontecer algum erro tecnológico também, vocês me desculpem. É só sobrevivência que eu sei, tá bom? Bom, vamos lá. As condições crônicas em saúde da criança e adolescente é a temática macro que nós estamos abordando, e nós elencamos algumas temáticas que nós consideramos essenciais e ao qual o profissional de enfermagem, o profissional enfermeiro, ele tem mais contato nos serviços de saúde.
Então, a responsável pela disciplina e pela temática é a professora Gênesis, e eu, mestranda Fabiane. Bom, a diabetes mellitus é um distúrbio crônico do metabolismo caracterizado por uma deficiência parcial ou completa do hormônio de insulina. Essa doença metabólica mais comum no mundo, a qual resulta em ajuste metabólico ou mudança fisiológica em quase todas as áreas do corpo. O diabetes mellitus em criança pode ocorrer em qualquer idade, mas tem um pico de incidência, ou seja, é quando inicia mais a apresentação das sintomatologias e, consequentemente, a ocorrência do diagnóstico. Com aproximadamente 75% dos casos diagnosticados antes dos 18 anos de idade. A incidência em meninos é ligeiramente maior do que em meninas. Então, eu costumo dizer que antes da gente entrar nos cuidados de enfermagem, a gente precisa saber do que nós estamos falando e de onde nós partimos, né? Tendo em vista que é o nosso conhecimento acerca da patologia que vai direcionar a nossa educação em saúde, nosso processo orientativo, vai embasar as nossas discussões para o planejamento terapêutico, seja ele interdisciplinar ou multidisciplinar, e vai ser também o processo em que vai nos possibilitar aí um conhecimento de traçar um cuidado de enfermagem mais assertivo, mais equitativo, mais resolutivo para aquele paciente. Nesse contexto, nós falamos de uma fase ainda, que é uma fase marcada por muitas mudanças, muitas alterações. Crianças e adolescentes estão passando pela fase da puberdade, estão se inserindo em contextos sociais, e isso reflete uma carga emocional muito grande, uma carga fisiológica de mudanças muito grande, e que quando se tem a presença de uma patologia inserida dentro desse processo, dificulta e torna ainda mais desafiador para o paciente, a criança e o adolescente, bem como para o familiar. É sabido de conhecimento de todos que a diabetes mellitus é caracterizada em dois tipos, né? A diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2, cuja diabetes tipo 1 é caracterizada pela destruição das células betas pancreáticas, as quais produzem a insulina, e isso geralmente leva à deficiência absoluta de insulina. O que eu comumente observo nos serviços de saúde é que muitos profissionais de saúde mesmo, profissionais formados e habilitados com conhecimento técnico, conhecimento que deveriam ter, conhecimento técnico e científico, eles ainda desconhecem e não conseguem diferenciar a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Como que é a forma comum que eu vejo, que eu visualizo isso dentro dos serviços de saúde ao qual eu atuo atualmente? Diabetes tipo 1 da pessoa magrinha, diabetes tipo 2 da pessoa gordinha, né? Essa é a diferenciação macra. O que é aceitável em pessoas que não são da área da saúde, né? Tendo em vista que elas não são replicadoras de informações e elas não são responsáveis por educações em saúde, com orientações corresponsáveis pela saúde do paciente, né? Agora, quando você vê um profissional de enfermagem, seja ele técnico ou enfermeiro, fisioterapeuta, um nutricionista, um psicólogo, ele não conhecer a diferença entre o tipo 1 e o tipo 2, isso muito preocupa, porque logo reflete que essa assistência ela possivelmente está sendo prestada de forma errônea, o que reflete em pacientes que não aderem ao tratamento ou às medidas preventivas de complicação e de próprio desenvolvimento da doença. Então, vamos lá. Essencial, conhecer a doença. A partir desse conhecimento da doença que a gente vai conseguir desenvolver uma terapêutica eficaz. Então, a diabetes tipo 1 a diabetes tipo 1 como um todo, 90% dos casos de diabetes tipo 1, que é dividida em duas, ela ocorre a destruição das células betas pancreáticas. Então, o pâncreas, ele não produz. O sistema imunológico do indivíduo, ele destrói a produção de células betas pancreáticas. Ele proíbe, é como se ele falasse assim, você não vai produzir células betas pancreáticas. O próprio sistema imunológico do paciente. Tanto que a diabetes tipo 1, ela é conhecida como diabetes imunomediado, que é a destruição autoimune das células beta, e o tipo 2, que é o idiopático, que refere-se a algumas formas raras da doença que ainda não tem causa conhecida.
Então, há imunomediado, que é a destruição autoimune, em que o próprio organismo ele não libera a produção de insulina, e essa não se tem a produção de insulina de forma absoluta, de forma alguma ela é produzida, ela ocorre em 90% dos casos de diabetes tipo 1, sendo que 1% dos casos é referente a essa forma idiopática. Então vamos lá, só tem um videozinho aqui ilustrativo para a gente verificar essa acerca dessa fisiopatologia da diabetes tipo 1. Vamos ver se vai rodar aqui, senão eu vou abrir o Facebook. Eu vou abrir no Facebook, ou no YouTube, desculpa, porque aqui não vai abrir a tela inteira. Deixa eu tentar de novo. Acho que ele não vai abrir. Eu vou abrir no YouTube direto. Já deixei até a página aberta aqui para ficar mais fácil. Gente, estão fazendo barulho aqui enquanto tá gravando, tá passando o vídeo. Eu só vou ali pedir para parar o barulho, tá bom?
Bom, acredito que ficou claro, né? Ficou mais claro, na verdade, quando a gente visualiza o processo, fica mais claro de compreender, né? Ou quando a gente ilustra, na verdade, o processo fica mais fácil de entender como que ocorre essa disfunção, essa destruição e a ocorrência da doença. Bom, partindo para a diabetes tipo 2, que comumente, geralmente surge devido à resistência à insulina, a qual o corpo falha em utilizar a insulina adequadamente, ela está associada à relativa e não à absoluta deficiência de insulina. Né? A gente vai entender o porquê dessa forma de falar. Tipicamente ocorre aqueles com idade acima de 45 anos que estão com sobrepeso e são sedentários e têm um histórico familiar de diabetes. Né? Então, esse familiar, essa pessoa, ela produz a insulina, mas o corpo, de alguma forma, ele não reconhece ou ele obtém uma resistência em ligar a insulina no seu receptor para liberar a entrada de glicose na célula. Então, aqui não é que não ocorra a produção, pelo contrário, tem a produção de insulina, mas essa insulina ela não consegue se captar o receptor dela para liberar a entrada na célula, da glicose na célula, ocorrendo assim, então, o aumento da glicose no sangue, consequentemente a hiperglicemia. A gente vai ver uma ilustração depois que eu achei fantástica, achei muito bem ilustrativa e muito bem de fácil compreensão de como que ocorre esse processo, mas antes vale ressaltar que tipicamente ocorre naqueles com idade acima de 45 anos e estão com sobrepeso e são sedentários e têm um histórico familiar de diabetes. Por que essa fala? A diabetes tipo 2, ela é vista, né, como um tipo de doença mais associada à população adulto, jovem adulto ou adulto idoso. Adulto e adulto idoso, né? As classificações etárias. Mas o que nós observamos dentro do serviço de saúde e nas pesquisas que têm sido realizadas, que a diabetes tipo 2, ela usualmente ela vem diminuindo a faixa etária de acometimento. Então, o que antes era de uma população jovem, adulta, atualmente é de uma população infanto-juvenil, uma população adolescente, né? E aí a gente tem a redução da faixa etária de acometimento dessa doença. Por quê? A mudança nos hábitos de vida é o que está intrinsecamente ligado a essa patologia. Né, a esse tipo, essa classificação da diabetes. E a gente vai entender o porquê. Então, pessoas do tipo 2 podem variar de predominantemente resistentes à insulina, ou seja, aquela pessoa que produz, mas de forma alguma a insulina consegue se ligar ao receptor e permitir a entrada da glicose na célula, para a formação de energia, enfim, ou aquelas pessoas com deficiência de insulina associada à resistência, ou seja, uma pessoa que o organismo já está lesionado, está começando um processo de lesão e ele reduz a produção de insulina. Não é que ele não produz, ele reduz a produção e além de reduzir a produção, ele torna-se resistente, ele tem o organismo que é resistente à insulina, né? Então, de forma alguma, aquela glicose entra na célula. E a fisiopatologia da tipo 2, ela envolve três defeitos principais, que é a deficiência de insulina lá no pâncreas, a resistência à insulina lá no músculo e na gordura, que é a diminuição da captação de glicose, e o excesso de liberação de glicose no fígado através da glicogênese. Então, é uma junção de fatores que em ambos defeitos vai resultar na hiperglicemia. Na deficiência de insulina, aumenta a concentração de açúcar no sangue e causa hiperglicemia. Na resistência à insulina, eu tenho a diminuição, aumento do açúcar no sangue pela glicose, ela não conseguir entrar na célula, aumenta a glicose no sangue, causa hiperglicemia. E eu tenho aí uma liberação em excesso do glucagon, hormônio, né, que faz essa transmissão, e o fígado começa a o excesso de liberação da glicose também. Produz muito glucagon, aumenta o excesso de liberação de glicose, porque o fígado ele não reconhece que essa glicose ela não está entrando na célula, pelo contrário. Então, a gente vai ver um videozinho agora para ilustrar. Deixa eu ver se vai abrir direto igual. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer ele abrir a tela inteira. Acho que eu não vou conseguir, eu vou colocar ele no YouTube, igual eu fiz com o outro.
facilita e acelera o nosso processo. Erros de tecnologia, tá, gente?
Bom, como ilustrado na imagem, né, no videozinho, eu acredito que ficou bem claro como que ocorre o processo da ocorrência da doença, né, da diabetes tipo 2. E aí aqui a gente tem as características que diferenciam, as características de manifestações clínicas mesmo que diferenciam a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2, tá? Para a gente fazer essa construção do conhecimento e também conseguir identificar dentro dos serviços de saúde. As características do tipo 1 e do tipo 2, elas se referem à idade e início dos sintomas, tipo de início, proporção entre homens e mulheres, a percepção da população diabética, hereditariedade, histórico familiar, antígeno leucocitário humano, concordância entre gêmeos, distribuição étnica, apresentação dos sintomas, estado nutricional, insulina natural, conteúdo pancreático, insulina sérica, resistência primária, anticorpos anticélulas das ilhotas, tratamento, insulina, agentes orais, apenas a dieta, complicações crônicas e a cetoacidose, quando que é mais ocorrente ou não, e isso já falando da cetoacidose, sendo ela mais comum na tipo 1 do que na tipo 2, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui para frente. Além dos vídeos, eu trouxe um material descritivo mesmo para a gente, se vocês quiserem anotar ou terem algo em mãos quando estiverem na prática. Assistencial. Então, com a devido à deficiência de insulina, a glicose é incapaz de entrar nas células e a concentração aumenta-se a concentração de glicose na corrente sanguínea. Esse aumento da concentração de glicose causa uma hiperglicemia que produz um gradiente osmótico, causando movimento que causa o movimento de líquidos corporais do espaço intracelular para o espaço intersticial e para o espaço extracelular e para dentro do filtrado glomerular, a fim de diminuir o filtrado hiperosmolar. Normalmente, a capacidade tubular renal em transportar a glicose é adequada para reabsorver toda a glicose no filtrado glomerular. Quando a concentração da glicose no filtrado glomerular ela excede o linear renal, a glicose extravasa a urina, causando a glicosúria, juntamente com o desvio osmótico da água, poliúria, um sinal característico de diabetes. As perdas hídricas pela urina causam a sede excessiva, a polidipsia, observada em diabetes. E essa lavagem aquosa da glicose, ela resulta na depleção de outras substâncias essenciais, principalmente o potássio. E aqui é muito interessante a gente falar dessas alterações que ocorrem a nível renal, tendo em vista que é um dos mais acometidos pela diabetes, a função renal, a função neuroperiférica e a função retinosa, ocular, né? Então, é muito importante a gente ressaltar isso. E a gente vê, e vai ser muito importante tendo em vista que são as complicações que serão apresentadas em decorrência disso. Durante a deficiência da insulina, também há perda de proteína, pelo fato da glicose ser incapaz de entrar nas células. A proteína ela é quebrada e convertida em glicose pelo fígado, a glicogênese. Essa glicose, então, contribui para a hiperglicemia. Além da glicose que vem da não entrada na célula, o fígado ainda produz ainda mais glicose através das proteínas que são quebradas, porque elas não entram dentro da célula, e aumenta-se a hiperglicemia. E esses mecanismos são similares àqueles vistos na ininação, quando o substrato glicose está ausente. O corpo, de fato, é um estado de inanição durante a deficiência da insulina. Se o uso de carboidratos para energia, os estoques de gordura, proteínas, são depledados, conforme o corpo tenta satisfazer as suas necessidades energéticas, e a gente pensa em compensação, já que não tem açúcar que vai me gerar energia através do ciclo de Krebs, então eu vou pegar o que tem de reserva no organismo, é gordura, é proteína, então eu vou quebrar essas reservas e vou transformar ela em energia. Só que esse processo de transformação daquilo que é reserva em energia pode ser prejudicial à saúde, no caso da diabetes, desenvolvendo a cetoacidose diabética. O mecanismo da fome é desencadeado, mas o aumento da ingestão de alimentos aumenta o problema de elevação adicional de glicose sanguínea. Então, o corpo, como forma de compensação,
né? Porque se ele elimina muita urina devido ao aumento da glicose no sangue, que vem a glicosúria. Aí ele vai para uma poliúria, que é a frequência da eliminação daquela urina, porque ele está causando uma lesão renal. A gente vai entender isso mais para frente. Consequentemente, aumenta a fome, e todo esse distúrbio ele vai influenciar no mecanismo de aumento da necessidade ou ingesta compulsiva de alimentos, o que, consequentemente, aumenta a glicose no sangue. E agora a gente vai falar de um problema que comumente ocorre com mais frequência, né? Ele é mais comum na diabetes tipo 1, mas acontece na tipo 2 também, né? Que é a cetoacidose, ou cetoacidose diabética, acidose diabética, como alguns falam. E é uma doença uma complicação considerada uma complicação aguda, né, da patologia, e a gente vai falar um pouquinho dela, tendo em vista que é uma emergência clínica, a cetoacidose, pacientes em estado de cetoacidose. A cetoacidose ocorre quando a insulina está ausente ou a alteração da sensibilidade à insulina. A glicose não está disponível para o metabolismo celular e o corpo busca alternativas de energia, principalmente a gordura, como a gente foi dito anteriormente. Consequentemente, as gorduras são quebradas em ácidos graxos e glicerol nas células adiposas e convertido pelo fígado em corpos cetônicos, hidróxido butírico, ácido acetoacético e acetona. Qualquer excesso é eliminado na urina, cetenúria, ou pelos pulmões, como hálito cetônico. E os corpos cetônicos no sangue causam acetonemia, que são ácidos fortes, que essas cetonas produzidas pelo fígado através da quebra dos ácidos graxos, em principal a gordura, podendo ser ainda a proteína, ele diminui o pH, tornando esse sangue ele muito acidótico. Então, vamos lá. Cetoacidose está relacionada ao quê? O aumento da lipólise, quebra da gordura, através da oxidação de ácidos graxos, a cetogênese acelerada, que é quando quebrou os ácidos graxos, ele manda informação para o fígado, produz essa quebra dessa reserva, para a gente ter energia, eu preciso de energia. Então, ele manda lá para o fígado, eu preciso de energia. Eu quebrei agora para você, agora você produz ele em formato de energia. E a forma com que o fígado ele encontra de fazer isso é uma cetogênese, ele vai originar, se foi mandou para o fígado essa informação, o fígado ele vai formar aqueles tipos de corpos cetônicos que eu disse anteriormente, podendo ser a acidose, deixa eu lembrar aqui, gente, peraí. O ácido beta hidroxibutírico, ácido acetoacético e acetona, que são os tipos de corpos cetônicos liberados pelo fígado. Que pode resultar em cetenúria, hálito cetônico e a cetoacidose, que associada à desidratação celular já causada pelo processo, ela vai causar uma acidose grave sanguínea e, consequentemente, a morte desse paciente se não intervido de forma correta e rápida, né? Mas não levou à morte. Consequentemente, esse paciente ele vai sofrendo lesões em todos os sistemas, renal, neurológico, e trazendo redução da qualidade de vida mesmo desse paciente. Quais que são os sintomas que esse paciente ele apresenta quando ele inicia esse processo de cetoacidose? Então, aqui nessa setinha direcionada ao aumento da lipólise para baixo, a gente tem o paciente apresentando a perda de peso, a fadiga e a fraqueza, e a polifagia, que é a fome intensa. Viu o paciente nessas características, pode-se pensar em uma cetoacidose diabética. Aqui é um outro esquema, né, para vocês conseguirem desenhar ou captar melhor esse conhecimento, mas que refere-se à mesma explicação anterior. Além da complicação aguda da diabetes, nós temos as complicações em longo prazo, que se trata das complicações micro e macrovasculares. As microvasculares estão relacionadas à nefropatia, à retinopatia e à neuropatia diabética.
A neuropatia diabética, ela está relacionada à destruição, à danificação nerval e de vasos periféricos do paciente acometido por essa patologia. Pode acontecer em ambos os casos da doença, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Qual que é a periferia mais acometida? Geralmente, e nos adultos, é na região periférica dos membros inferiores, em que o aumento da concentração de sangue nos vasos, ele causa uma vasodilatação e ele não recebe uma vasoconstrição porque ele não recebe oxigênio suficiente. Então, esses nervos e esses vasos sanguíneos, eles recebem menos oxigenação, consequentemente, eles vão perdendo a sensibilidade. E logo, os nervos, eles murcham quando os vasos sanguíneos, eles desaparecem. O vaso sanguíneo, ele é destruído, né? E aí a gente tem que comumente a gente vê são pacientes com comprometimento de pé diabético, perda da sensibilidade dos membros inferiores, exatamente por essa falta de vascularização nessa região, desencadeada pelo aumento da glicose sanguínea. A nefropatia diabética, ela é resultado do aumento do açúcar na corrente sanguínea, que vai danificando, causando lesões nos glomérulos, né? Ele aumenta a pressão de filtração glomerular, e aí o paciente ele começa a apresentar algumas alterações, resultando no final desse processo de neuropatia a perca da função renal. E aí a gente pode ter pacientes no início da patologia com uma insuficiência renal aguda, ou esse paciente ele pode chegar a evoluir para uma insuficiência renal crônica, cuja necessidade de realizar aí seja hemodiálise ou diálise para reforçar essa função, auxiliar nesse processo da função renal que está comprometida, né? E aí, nesse processo, acontece aquilo que nós estávamos discutindo, né? O aumento, a liberação de glicose na urina, a liberação de cetonas na urina, e tudo isso é diagnosticado através de um exame simples e básico de EAS, o exame de urina. Né? Então, a importância do profissional enfermeiro ele conhecer quais são as alterações relacionadas a cada sistema e o que pode desencadear em decorrência dessa patologia. Né? Essa nefropatia, ela vai aumentar vai causando lesões a nível microcelular ao longo do tempo. Então, a cada pico de diabetes que esse paciente tem, uma lesão, porcentagens de lesões acontecem nessas principais complicações a longo prazo. Uma delas, além da nefropatia, da retinopatia, da nefropatia e da neuropatia, temos a retinopatia diabética, que com aumento aí vai ser a mesma fisiologia. Com o aumento da glicose no sangue, esses vasos eles começam a receber menos oxigenação, e na retina, que é responsável pela captação da imagem e emissão ao sistema nervoso, para ele processar aquela imagem recebida, ela começa a sofrer algumas danificações, que podem estar direcionadas ao crescimento anormal de vaso sanguíneo, às hemorragias, causada pela obstrução do vaso, exudatos duros, manchas algodonosas e aneurismas, que é o rompimento das veias devido à pressão causada. Isso são as consequências microvasculares. As complicações macrovasculares estão relacionadas, que são as principais causas de morte, né? Então, as microvasculares são as mais incapacitantes e comprometem qualidade de vida. A redução da acuidade visual, redução da sensibilidade dos nervos, dos membros periféricos, sejam eles superiores ou inferiores, com maior repercussão nos membros inferiores, ou ainda a ocorrência de insuficiência renal, seja ela aguda ou crônica, em decorrência da instabilidade glicêmica desse paciente. Essas são as que comprometem a qualidade de vida e reduzem a funcionalidade do organismo. As que são causas
potenciais de óbito é a hipertensão e a doença cardiovascular aterosclerótica. E, geralmente, alguns estudiosos e alguns estudos, eles costumam dizer que é mais fácil, que sempre que a gente vê um diabético, a gente pode começar o tratamento orientativo, educação em saúde com ele, para ou não desenvolvimento de hipertensão. Porque onde tem um diabético, tem um hipertenso. Né? Elas são muito associadas. O que não acontece no caso da hipertensão. Geralmente a hipertensão ela não resulta a diabetes, mas a diabetes resulta a hipertensão por desse desequilíbrio endócrino causado pela não produção de insulina ou pela resistência à insulina, que reflete diretamente no sistema renal, que está associado aí à hipertensão e à própria doença cardiovascular aterosclerótica. Outras alterações podem ocorrer na tireoide, na mobilidade limitada de pequenas articulações, cerca de 30%. É muito interessante que o livro de Jung, então, finalizando essa parte da fisiopatologia, a gente vai abordar um pouquinho desse contexto dos cuidados da enfermagem. E o livro da Young, ele é muito bom porque ele vem trazendo esses alertas para a enfermagem no contexto de quais que são os pontos principais que a gente deve observar no cuidado de enfermagem, na assistência de enfermagem. Então, as manifestações clínicas, elas podem, dentre as manifestações clínicas, na criança, alguns aspectos importantes que podem direcionar uma possível diabetes mellitus são as infecções recorrentes do trato urinário e da vagina, principalmente por Candida albicans. Geralmente, que são um sinal, e o livro traz como se fosse um sinal inicial de diabetes tipo 2, principalmente em adolescentes. O diagnóstico de diabetes na criança, ela pode ocorrer em 3 momentos, né? São 3 alertas principais para a existência, para um possível diagnóstico de diabetes. Quando crianças que têm a presença de glicosúria, poliúria e um histórico de perda ou falha de ganho, perda ou falha em ganhar peso, apesar de apetite voraz. E aí, qualquer criança que vai no serviço de saúde, a gente pode pedir um exame de RAS tranquilo para ele, que a gente vai conseguir visualizar essa presença de glicosúria na urina, podendo ainda encontrar achados relacionados às cetonas, né? As crianças que apresentam glicosúria, elas podem ser transitórias ou persistentes, isso a gente vai conseguir avaliar pelo exame, e também em casa, mãezinha, onde a criança está fazendo xixi, está ficando muita formiga, isso serve para o adulto também. Na criança, a gente tem que ter um pouco mais de cautela, né? E a terceira característica que pode fechar um diagnóstico, ou que pode direcionar uma hipótese diagnóstica de diabetes, aquelas crianças que exibem manifestações de acidose diabética, metabólica, ou com ou sem estupor ou coma. Né? Então, os sinais de cetoacidose, quais são? Cetenúria, poliúria, fadiga, apetite, muito apetite, mesmo a criança se alimentando bem, toda hora ela sente vontade de comer, poliúria, enfim. São aqueles sintomas que a gente já disse anteriormente. E aí, 2 aspectos muito importantes que a gente tem que fazer essa observação na criança é a potencialidade de evoluir para uma hiperglicemia como para uma hipoglicemia. Dentro da hipoglicemia, alguns sintomas, eles podem até se parecer frequentes, que a gente trouxe somente alguns, podem se parecer semelhantes em ambas condições, mas as principais na hipoglicemia são o suar, a palidez, a irritabilidade, a fome, falta de coordenação e sonolência, que são compensações. Eu vou reduzir ele está fazendo com que o indivíduo ele desenvolva essas manifestações em forma de compensações que o organismo está fazendo, né? Aquelas quebras que o organismo está fazendo. E a hiperglicemia, boca seca, aumento da sede, fraqueza, dor no corpo, visão embaçada, frequência urinária. Outros aspectos diagnósticos que podem fechar o diagnóstico de diabetes na infância é a glicosúria e a hiperglicemia, né, frequente. Níveis de glicose sanguínea de jejum superior ou igual a 126 miligramas por decilitro. Valor aleatório da glicose sanguínea superior ou igual a 200 miligramas por decilitro, mais sinais de diabetes. E achados no TOT, igual ou superior a 200 miligramas por decilitro em uma amostra de 2 horas.
Eu costumo dizer que o tratamento da diabetes ele está mais associado a medidas preventivas do que propriamente tratamento, né? E quando considerado tratamento, ela é mais eficaz do que qualquer outra medicação. E aí, dentre essas estratégias de tratamento e medidas preventivas, nós temos o monitoramento da glicose, né, para não deixar que essa patologia, essa doença, ela evolua para quadros graves, ou que fique consecutivamente chegando em picos ou aumentos glicêmicos exacerbados, da doença, causando lesões aí no nervos e vasos, retina, rim, enfim. Controle, alimentação saudável e a prática de atividades físicas são os principais, o tratamento mais eficaz. E aí a gente tem o tratamento através das insulinas e das medicações orais, né, que é muito importante a gente saber, tendo em vista que é o mecanismo de tratamento desse paciente, para a gente nem saber orientar esse paciente. O tratamento com insulina, ele segue alguns critérios, sendo o início da atividade após administrada, o pico, em quanto tempo atinge o pico de eficácia essa medicação e quanto tempo permanece no meu organismo. Então, a gente tem aí 4 tipos de insulina, que é a insulina de ação rápida, que chega na circulação em 15 minutos e faz efeito, comumente causa uma hipoglicemia em vários pacientes, então isso tem que ter muita atenção. Insulina de ação curta, que chega na circulação em cerca de 30 minutos após a injeção. A insulina de ação intermediária geralmente atinge uma duração de 2 a 6 horas após a injeção. A primeira é para pacientes que estão em quadros agudos da glicemia muito alto e precisa ser controlada imediatamente para não agravar e causar mais complicações. A insulina regular também para pacientes em condições graves, mas que ainda está num limite aí de gravidade. As insulinas de ação intermediária já são para pacientes que utilizam dessa medicação 2 vezes no dia ou uma vez, assim como a de ação longa, porque essas medicações elas permanecem no organismo por até 20 a 24 horas. O glucagon, que é o hormônio liberado lá pelo pâncreas, enfim, ele é utilizado para tratamento, comumente é utilizado em tratamento domiciliar para casos de hipoglicemia. São principalmente naqueles casos dos pacientes da diabetes tipo 1, né, que tem uma ação, uma das manifestações clínicas mais frequentes é a hipoglicemia. A conduta de enfermagem ela está comumente associada ao empoderamento, à orientação da família acerca da patologia, tanto quanto as manifestações clínicas e as complicações. A família, como ela é corresponsabilizada pelo cuidado dessa criança, como ela que tem a compreensão ou deve ter a compreensão, ser explicado a ela tudo acerca da doença, o básico, o essencial, para que se ela evidencie uma complicação, ela busque imediatamente com a criança, leve a criança imediatamente no serviço de saúde. A busca e a adesão ao tratamento, a importância de reforçar a família que o tratamento mais eficaz é a alimentação, é a mudança nos hábitos de vida e é a utilização da medida terapêutica medicamentosa. Estimular o estilo de vida saudável, controle de dieta e exercício, buscar estratégias juntamente com a pessoa e família para controle de glicemia, avaliar os sinais vitais, como respiração, monitorar sinais de hipoglicemia e hiperglicemia, aprazar a monitoração de glicemia capilar, rodiziar locais de aplicação de insulina. Isso é necessário, porque senão a criança ou o adulto começam a causar uma lesão no local, que administra sempre no mesmo local. No hospital é muito importante a gente ter atenção no que se diz respeito à hipotensão causada pela diminuição do volume sanguíneo do estado de desidratação, principalmente pelo fluxo sanguíneo periférico, que pode ser particularmente perigosa e irreversível ao coração, pulmões, rins e cérebro. Ali não está escrito mais o cérebro, porque com aumento dessa diminuição desse volume, redução do fluxo sanguíneo periférico, e como um todo, ele pode reduzir a oxigenação dos vasos dos sistemas. Logo, esses são órgãos essenciais que se continuamente recebem pouco oxigênio, eles tendem a entrar em um quadro de complicação irreversível. A elevação da temperatura que pode direcionar a infecção
e o registro dos cuidados e acurados que devem ser mantidos. Os sinais vitais, os sinais vitais são essenciais para a identificação de uma complicação. O plano de cuidados de enfermagem, no que diz respeito à criança com diabetes mellitus. O diagnóstico de enfermagem, são inúmeros, o livro da Young, que a gente vai disponibilizar para vocês, apresentam alguns. Um deles, que ele vem citando o livro, é o risco de lesão direcionada à deficiência de insulina. E a gente pode pensar no risco de lesão renal, uma diminuição da qualidade de vida, inúmeros diagnósticos, e a gente vai traçar esse diagnóstico de acordo com o que eu tenho disponível na minha unidade, o que essa família tem disponível no lar dela, o que essa criança, ela compreende. Se é uma criança muito pequena, ela não tem entendimento, tem que trabalhar com a família. Se é um adolescente um pouco mais, tem que trabalhar junto a esse adolescente, e os mecanismos disponíveis nos serviços de saúde. E comumente o serviço, o cuidado de enfermagem, ele está diretamente associado à educação em saúde, à orientação em saúde ao paciente e à família, tendo em vista que se eu não corresponsabilizo essas pessoas, o paciente, o familiar, nesse processo de garantia da vida, de manutenção da vida, o profissional, ele tem um trabalho muito mais difícil, muito mais moroso, muito mais demorado de efetividade, né? Porque até a família compreender a necessidade de se utilizar daquelas medidas terapêuticas, de se utilizar daquelas estratégias ensinadas como medidas preventivas de complicação e de ocorrência da doença, a gente tem uma deficiência na qualidade da nossa assistência. O importante para a enfermagem, nesse momento, ela estabelecer vínculo com esse paciente, com essa família, para que através desse vínculo estabelecido, estabeleça-se confiança, um elo de confiança e, consequentemente, a adesão ao tratamento e às medidas preventivas de complicações e ocorrência da patologia. Então, corresponsabilizar, eu acredito que o final dessa aula pode ser fechada com essa palavra, a corresponsabilização de todos os envolvidos no processo assistencial é indispensável para a gente garantir que as crianças e adolescentes acometidas pela diabetes, a diabetes, nas suas duas classificações, elas tenham uma qualidade de vida e tenham a maior adesão ao tratamento. Então, acho que eu encerro a minha aula agora. Deixa eu só voltar aqui. Avançamos um pouquinho, né? Com um pouquinho tarde, mas eu espero que vocês possam utilizar dessa fala como um mecanismo mesmo de realização e de melhora na prática clínica de vocês. Eu tenho uma paciente de 12 anos, que fez esse ano, que é uma paciente que tem diabetes tipo 1, e ela é muito recorrente no hospital onde eu trabalho, né? E é uma paciente que tem 12 anos, mas a mentalidade, crescimento, peso de uma criança de 6 a 7 anos, né? Devido a todos esses comprometimentos que ela teve, todas essas complicações que ela teve. É uma paciente que tem comprometimento renal, tem comprometimento da redução da acuidade visual, e isso tudo em decorrência dos inúmeras vezes em que ela entrou em cetoacidose diabética e evoluiu para um quadro de coma e precisou de UTI. Então, é um paciente que já ficou 3 meses na UTI, em coma, é uma paciente que a família tentou se adaptar e a mudança do estilo de vida, e faz isso diariamente, mas infelizmente algumas coisas fogem do que é nossa capacidade. E cabe ao profissional de saúde compreender que quando um paciente está sofrendo dessa enfermidade, principalmente na infância, na adolescência, a família ela passa a sofrer junto, e isso causa uma instabilidade emocional na família como um todo. Então, esse aporte não somente positivista, mecanicista, biomédico, de tratar a doença, ela é necessária, mas ela não é suficiente. Eu preciso envolver outros gestores de cuidado nessa assistência, para que o profissional ele tenha uma melhor resolutividade e a família, além do paciente, obtenha uma qualidade de vida satisfatória, né? Então, eu espero que, com essa experiência e com inúmeras outras que eu poderia falar aqui hoje, que eu tenho nos serviços de saúde que eu trabalho,
vocês possam desenvolver uma assistência mais qualitativa, mais equitativa, mais resolutiva nos serviços de saúde onde vocês forem trabalhar, ou até mesmo nos estágios que vocês ainda forem desenvolver. Tá ok? Nos vemos no próximo encontro, onde nós abordaremos a anemia falciforme como condição crônica em saúde da criança e adolescente. Tchau, tchau, gente. Foi um prazer falar com vocês.